Tem gente que nunca vai ser rica, mesmo que trabalhe pro resto da vida. Parece absurdo afirmar isso, mas é exatamente o que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse é o livro número 1 do mundo de finanças já criado e já influenciou milhares de milionários e bilionários pelo mundo. Nesse vídeo, você vai descobrir verdades chocantes dos ricos e que você também precisa saber para dar uma virada financeira total na sua vida. Eu vou te mostrar as principais lições do livro, fazendo um resumão profundo e enxuto dos 9 capítulos desse best-seller, capítulo por capítulo. Mas eu não vou me contentar só com isso. Eu vou também adicionar mais insights de outros livros para enriquecer o conteúdo e também eu vou dar os meus insights, os meus pitacos para você adaptar aí esse conhecimento e já pegar e já colocar no seu negócio digital. E calma, mesmo que você não tenha um negócio online, ainda assim esse livro é para você, porque aqui você vai entender como parar de trabalhar pelo dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, se você tá cansado de se esforçar e ver pouco retorno financeiro, fica até o final desse vídeo, porque nos próximos minutos você vai descobrir um monte de coisas perturbadoras e reveladoras, como por exemplo, número 1, por que os pobres se matam de trabalhar a vida inteira e ficam sempre pobres, enquanto os ricos nadam em dinheiro e se aposentam nos 30, 40 anos. Número 2, como as escolas são fábricas de pobres. Número 3, o que os ricos fazem para não pagar impostos. Número 4, como os ricos criam dinheiro a partir do nada. Essas e muitas outras coisas, inclusive polêmicas, úteis e muito interessantes, vão ser reveladas aqui nesse vídeo maravilhoso. Então, fica até o final, porque senão você vai se arrepender. Mas agora, rapidinho, se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Brazão, eu era professor de matemática e larguei a sala de aula para me tornar um estrategista digital e especialista em funis de vendas. Eu fundei a comunidade Marketing Brasil, onde você aprende do básico ao avançado sobre marketing digital e ao mesmo tempo tá no grupo ali de grandes players que vão estar sempre te ajudando. Além disso, eu também sou fundador da Make Funnels, que é a nossa plataforma onde eu crio todas as minhas páginas de altíssima conversão e onde a gente colocou lá vários templates já prontos das minhas páginas, das páginas dos nossos sócios também, que são grandes players aí que vocês talvez conhecem, e de grandes players da gringa. A gente colocou lá o template para você vir, clicar, escolher o template e editar em minutos e ter a melhor página para conversão que tem. Tá bom? Tudo isso e muito mais você vai encontrar um link na descrição desse vídeo. Bom, antes da gente mergulhar no livro em si, vamos falar um pouquinho sobre o autor, o Robert Kiyosaki. É esse cara simpático aqui que tá aparecendo para você na tela. O Robert Kiyosaki, ele é um empresário, investidor e um autor renomadíssimo na área de finanças, né? A missão dele é ensinar as pessoas a mudarem a maneira como elas pensam e enxergam e se relacionam ali com o dinheiro, né? E ele é bem conhecido por declarações bem controversas, né? Uma delas é incentivar as pessoas que querem ser ricas a largarem a escola. Bom, eu não te aconselho isso, fica aqui o adendo. Ele também já afirmou que o dólar americano é, entre aspas, dinheiro falso. Mas apesar de tudo isso, é fato inegável que o Robert Kiyosaki é uma referência para qualquer um que deseja enriquecer, construir riqueza. Afinal, ele já escreveu mais de 30 livros relacionados a isso. E só para você ter uma ideia, mais de 27 milhões de cópias vendidas e tradução em mais de 51 idiomas. Esse livro aqui que vamos destrinchar é uma das principais obras que já foram criadas na história. E aproveitando esse gancho aqui, vamos pular logo pro capítulo número 1 dessa obra icônica e clássica. Vamos começar ali com 2 pés no peito já, porque o capítulo 1 você vai descobrir por que a maioria das pessoas trabalha duro a vida inteira e mesmo assim continuam na miséria ou mal pagando os boletos, enquanto os ricos
fazem o dinheiro trabalhar por eles para curtirem a vida despreocupados ali, ó, viajando na praia, de boinha, né? O Robert Kiyosaki, ele começa o capítulo descrevendo a sua experiência de vida, onde ele cresceu com duas figuras paternas, né? Olha o nome do livro. Um deles foi o seu pai biológico, o pai pobre, e que seguiu o caminho tradicional, se formou em universidade, trabalhava para o governo, e o outro era o pai do seu melhor amigo, o pai rico, um empreendedor que se tornou uma referência de sucesso. O pai pobre tradicional ali, ele acreditava na mentalidade de que a educação formal e um emprego estável era o melhor caminho para o sucesso financeiro. Ele insistiu que a melhor forma era estudar, 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 conseguir um bom emprego, trabalhar duro e economizar ao máximo. Esse pai, ele representa a perspectiva da maioria das pessoas que acreditam que um salário alto é sinônimo de sucesso. Já por outro lado, o pai rico via o dinheiro de uma forma bem diferente. Ele acreditava que a chave para a liberdade financeira não era trabalhar por dinheiro, mas sim fazer o dinheiro trabalhar por você. Esse pai rico ensinou Kiyosaki que as pessoas financeiramente bem-sucedidas não dependem de emprego, salário ou segurança aí trabalhista, né? Eles concentram os esforços em adquirir e construir ativos que geram renda passiva. Coisas como ações, empresas e vários tipos de investimentos. Isso ia em total oposição ao que o pai pobre pregava, porque ele falava em trabalhar para ganhar dinheiro, o que significava que ele tinha que trabalhar para sempre, porque ele só ia ter a renda ativa. E aí o Kiyosaki, ele ressalta nesse capítulo, né, que nenhum sistema de ensino tradicional ensina educação financeira de verdade. E se você não aprender isso de fora da escola, né, você está condenado a seguir o mesmo caminho da massa. Estudar, conseguir um emprego e desperdiçar a vida trabalhando para os outros. Viver correndo atrás do dinheiro, achando que está chegando cada vez mais perto dele, quando na verdade você está correndo dentro de uma rodinha de rato. Para entender isso melhor, o autor explica a diferença entre passivos e ativos. Ele explica isso de maneira bem simples, falando que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E com base nisso, ele diz que os ricos adquirem ativos, enquanto as classes média e baixa adquirem passivos achando que são ativos. Segundo o Robert Kiyosaki, os imóveis que muitos dizem ser um ativo porque valoriza com o tempo, na verdade é um passivo, porque ele tira dinheiro do seu bolso. Interessante, né? Esse jeito dele pensar. O autor também destaca a importância do mindset, do jeito de pensar. Veja, muitas pessoas, quando enfrentam problemas financeiros, eles buscam resolver esses problemas trabalhando mais. O pai rico, por outro lado, diz que isso só reforça o ciclo vicioso de trabalhar pelo dinheiro. A verdadeira solução está em começar a investir em ativos que possam trabalhar no seu lugar. Agora eu quero puxar a sardinha mais pro lado do empreendedorismo digital, porque afinal de contas, né, um dos maiores focos desse canal é esse. No contexto aí do marketing digital, a grande lição desse capítulo pode ser aplicada ao focar na criação de ativos que gerem receita automaticamente. Isso pode significar criar infoprodutos que não dependam da sua presença constante para entregar. Quer ver? Vou tentar te explicar aqui, ó. A gente sabe que mentoria ou consultoria é uma ótima maneira de ganhar muito dinheiro, porque você pode cobrar bem caro para entregar esse seu conteúdo. Mas perceba que você não pode depender apenas disso. O que eu vou falar também vale para a prestação de serviços. Porque olha, por mais que você consiga ganhar muito dinheiro vendendo mentorias e serviços, a sua escala vai estar limitada, porque o seu tempo é limitado. E se você não tiver outros infoprodutos que se vendem automaticamente e que não dependem de você estar ao vivo para existir, então você nunca vai conquistar a famosa liberdade financeira. Porque se você parar de entregar mentorias e serviços, a fonte seca. Eu recomendo sim que você entregue mentorias e consultorias. Eu mesmo as tenho. E se você está começando no digital, uma das formas mais rápidas
rápidas e seguras de levantar caixa é inclusive pela prestação de serviço. Só que eu te aconselho a não ficar dependente disso para sempre, porque senão você vai ficar preso no ciclo do pai pobre. E uma das formas que você pode fazer para monetizar de forma automática é através, por exemplo, da estratégia Linchpin do Russell Brunson. É uma estratégia mais avançada que gira em torno da criação de programas de assinaturas, recorrências, que geram rendas recorrentes ali, né, sempre crescentes, sem depender tanto de você. Embora não seja uma renda 100% passiva, é um passo nesse rumo, nessa direção. Inclusive eu tenho um vídeo aqui nesse canal que destrincha completamente o Linchpin do Russell Brunson. Então depois desse vídeo aqui, você pode dar uma pesquisada aí, dar uma maratonada que você vai adorar e vai explodir sua mente. Tá bom? Bom, agora nós vamos mergulhar ali, ó, de cabeça no capítulo número 2 desse livro. Nós vamos descobrir por que a educação tradicional nunca vai te ajudar a enriquecer e como que você pode adquirir a educação financeira certa para conquistar a sua liberdade financeira. Aqui, o Kiyosaki, ele destaca que um dos maiores problemas que ele vê na sociedade é a falta de educação financeira nas escolas. Eu concordo. Ele argumenta que as escolas ensinam as crianças a serem bons empregados, mas não ensina a serem financeiramente livres. O sistema educacional ali, ele se concentra em desenvolver habilidades acadêmicas e profissionais, mas ele ignora completamente as habilidades financeiras para prosperar de fato. É como se fosse uma linha de produção de soldadinhos programados para obedecer ao sistema. O sistema tradicional, ele empurra as pessoas para uma jornada que o autor chama de corrida dos ratos. Nessa corrida, as pessoas buscam segurança financeira através de salários, promoções, benefícios, mas nunca aprendem a fazer o dinheiro por si só. Ou seja, a prosperidade delas sempre é condicionada aos outros, ao que os outros dão para elas. Elas não conseguem criar fontes de rendas passivas. E mais ainda, como elas dependem de um único emprego e de um único salário fixo, elas se tornam escravas do sistema. Isso é uma forma frágil de fazer dinheiro, porque se você não tem outra fonte de dinheiro, se você perder essa aí, ó, já era. E é por isso também que por essa única fonte de renda ser ativa e não passiva, as pessoas morrem trabalhando e nunca realizam seus sonhos de liberdade. E indo mais a fundo na mentalidade sobre riqueza, ao contrário do que muitos pensam, enriquecer não se trata apenas de aprender a economizar. O Kiyosaki, ele diz que poupar é importante, obviamente, mas investir corretamente é a pedra angular para você sair da corrida dos ratos. Porque quem só poupa sem investir, só mantém dinheiro que desvaloriza com o tempo por causa da inflação e outros efeitos econômicos, enquanto quem aprende a investir em ativos multiplica o patrimônio. Esse capítulo é chocante e desafia os leitores a buscar conhecimento financeiro fora do sistema tradicional. Livros, mentores e a própria prática de investir são essenciais para adquirir essa educação financeira realmente sólida. Bom, voltando para o contexto dos negócios digitais ali, eu adapto a lição desse capítulo para você pensar e buscar a forma correta de conhecimento de marketing. Aqui no Brasil, a gente vive numa verdadeira corrida de ratos no digital, onde vários gurus prometem mundos e fundos e não entregam nem metade. O que eu, Fernando Brazão, defendo e prego é você ir direto na fonte aprender sobre marketing digital. É por isso que eu trago para vocês a análise de livros e estratégias direto dos autores que criaram essas estratégias para não ter aquele telefone sem fio, né? E aprendo e trago para vocês Alex Hormozi, Russell Brunson, Sabri Suby, Claude Hopkins, enfim, uma penca de pessoas que realmente ensinam marketing de verdade. Eu explico mais sobre esses autores no meu conteúdo ali, Livros da Gringa, que você vai encontrar na descrição desse vídeo. Mas ó, vou deixar o merchan pra depois, porque agora eu quero complementar o conhecimento do capítulo 2 ali, do Pai Rico, Pai Pobre, com outro livro também sensacional. Um livro que eu considero fundamental para você quebrar todas as suas crenças equivocadas em relação ao dinheiro. Eu tô falando sobre Os Segredos da Mente Milionária. Nesse livro, o autor fala da importância de reprogramar a mente para ter sucesso financeiro. Olha, muitas pessoas podem ainda
não tá rica porque elas têm crenças conflitantes enraizadas no subconsciente, ela nem percebe. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você pode estar querendo enriquecer, mas ao mesmo tempo você pode estar com uma crença de que todo milionário é corrupto. Aí, o que acontece? Sua própria mente vai te sabotar, porque se você ficasse rico, você seria corrupto também. Você entendeu a briga que dá, o paradoxo? Esse livro, né, ele é muito profundo e eu aconselho que você leia ele depois. Eu já fiz uma análise dele também em live, tá bom? E agora, falando em profundidade, vamos para mais uma lição poderosa, o capítulo número 3 do Pai Rico, Pai Pobre. Aqui, o autor introduz a importância do cuidar do seu próprio negócio. O Kiyosaki usa a palavra negócio de uma forma mais ampla, referindo-se ali, né, à construção de investimentos que geram renda passiva. Então não é necessariamente você abrir uma empresa, tá bom? Entendeu a lógica? Ele explica que uma das principais razões pelas quais muitas pessoas nunca alcançam a independência financeira é que eles passam a vida inteira cuidando do negócio dos outros. E cuidar do próprio negócio significa focar em adquirir ativos que proporcionam crescimento financeiro a longo prazo. E é aqui que está a chave, o longo prazo. Bom, olha só, as pessoas elas querem tudo para ontem e por causa disso elas não começam a criar fontes de renda porque elas acham que vai demorar. Aí o resultado é que elas vivem protelando isso e ficam cada vez mais reféns do sistema tradicional de trocar horas de trabalho por salário, trocar horas de vida por dinheiro. Enquanto você não der o primeiro passo para construir esse seu ativo, você nunca vai sair dessa corrida dos ratos. Bom, esses ativos, eles podem ser investimento em ações, empresas ou qualquer outro tipo de empreendimento que continue gerando renda sem que você precise vender o seu tempo. Trabalhar para os outros pode garantir uma fonte de renda ali estável, cômoda, mas isso raramente resulta em riqueza duradoura. Afinal, ninguém sabe quando que vai ser demitido. E assim que você for pro olho da rua, você vai voltar para a estaca zero sem ter construído nenhuma fonte de renda automática para você. E um antídoto para sair desse ciclo de trabalho é o que o autor chama de pague a si mesmo em primeiro lugar. Funciona assim: a maioria das pessoas, quando recebe pagamento, já paga as contas de casa e o que sobrar, e se sobrar, ela investe ou poupa uma parte. O Kiyosaki fala que isso é perigoso e ele sugere que antes de pagar qualquer outra coisa, as pessoas devam investir em si mesma, que seja 10%. Isso pode significar separar uma partezinha daquele salário ali para entrou, investe e depois paga as contas, entendeu? Depois você cuida do seu próprio negócio primeiro. O importante é que uma parte do que você ganha deve sempre ser reinvestida no crescimento de riqueza e não só para cobrir as despesas. Porque se você vive pagando só os boletos, você vive apagando incêndio. E as pessoas, elas podem começar a cuidar do próprio negócio, mesmo que elas tenham um emprego fixo. Você não precisa e não deve abandonar imediatamente o seu emprego, né? O importante é começar a pensar como empreendedor e criar as fontes de renda paralela ali. Em outras palavras, faça uma transição de carreira gradativa, sem loucura, sem queimar ponte. Seja pé no chão, mas não se acomode demais. E sim, isso vai exigir de você paciência e consistência. Mas você concorda que é muito mais inteligente você gastar energia mental aumentando suas fontes de renda passivas agora do que gastar energia mental trabalhando mais por um dinheiro que vai se desvalorizar e depois vai sumir rápido se ele não for investido? Pois é, se você acha que vai demorar para enriquecer, pense que quanto mais você adiar essa decisão, vai demorar mais ainda. Então, começa a agir agora, hoje. Falando agora para o marketing digital, eu sempre defendo que um dos maiores ativos de um negócio é a lista de e-mails. Empreendedores brasileiros, eles são viciados em depender ali de seguidores no Instagram. Mas você já imaginou se o tio Zuck dá uma de Elon Musk ali e acaba fazendo com que o Instagram suma do Brasil, igual aconteceu com o Twitter uma vez? Aí, você perdeu toda a sua base de leads. E esse é um paralelo bem interessante que a gente pode traçar com o livro, né? Porque, ó, criar seguidores no Instagram é excelente,
mas de certo modo é como se você estivesse colhendo frutos de um emprego, porque depende de um fator externo, o tio Zuck. Mas por outro lado, uma base de e-mails é um ativo, porque se você quiser fazer dinheiro, você cria uma automação e, cara, deixa elas rodando, se vendendo. Mas ó, calma, eu não tô falando pra você deletar o seu Instagram, ele é extremamente importante, mas não faz sentido você colocar todos os ovos em uma cesta que depende de um fator externo, tá bom? Bom, outro livro que complementa essa ideia de cuidar do próprio negócio é o Empresas Feitas para Vencer, né, do Jim Collins. Ele fala sobre a importância de construir uma empresa que possa continuar prosperando mesmo sem a constante presença do fundador. Ou seja, quando você for fazer o seu negócio crescer, tenha em mente que lá no futuro você quer que ele funcione de forma autônoma, sem depender de você. Assim como hoje o Steve Jobs não tá vivo, mas mesmo assim a Apple continua firme e forte trabalhando. Só que vai ser difícil você fazer com que o negócio digital continue a rodar sem você se todo o branding que você construir for em torno de sua marca pessoal apenas e do seu lindo rostinho, né? Fica a dica, ter você, o seu rosto ali é importante, mas cuidado para não ficar totalmente dependente disso. Agora, esse capítulo 4 aqui, cara, é uma doideira. Aqui você vai saber como que os ricos fazem para pagar menos impostos e de forma legal. O autor aqui, ele explica que embora os impostos sejam uma realidade inevitável, as pessoas ricas, elas aprenderam a usar as leis fiscais a seu favor, enquanto a classe média e os pobres carregam o maior fardo tributário. O Kiyosaki, né, ele fala aqui que originalmente os impostos foram criados com a promessa de que seriam temporários e usados para beneficiar os mais pobres, taxando os mais ricos. Mas os governos viram que os impostos eram uma forma muito eficaz de gerar receita e aí continuaram com os impostos e colocando mais. E aí temos toda essa carga tributária hoje que afeta com mais força os trabalhadores assalariados. E o Kiyosaki, ele diz que existe um pensamento perigoso que já está impregnado ali na mente, né, da classe média, que é a de que ao pagarem seus impostos e cumprirem suas obrigações fiscais, eles estão fazendo a coisa certa, então não pode abaixar, mesmo que de forma legal. E aí o autor, ele bota em xeque essa ideia, sugerindo que os ricos não só sabem como minimizar os impostos, mas também eles sabem como fazer com que suas despesas pessoais sejam pagas antes dos impostos serem aplicados. Loucura, né? Aqui entra um conceito poderoso de que os ricos usam corporações, conglomerados como uma estrutura de proteção que permite reduzir os impostos, proteger os ativos e aumentar os lucros. Por exemplo, um empresário ali faz com que a sua empresa pague pelas despesas do negócio e só depois todas essas deduções financeiras ali, os impostos são aplicados sobre esse lucro. Isso contrasta, na verdade, com o que acontece com a classe média, que recebe o salário, paga impostos sobre o valor bruto e depois tenta sobreviver com o que sobra. Tá vendo a diferença no fluxo? É claro que cada país tem as suas leis tributárias e as coisas que são faladas nesse livro não necessariamente podem ser todas aplicadas no Brasil, mas eu vou explicar aqui a essência dessa ideia para você sacar a ideia por trás, né? Para você ver até onde você pode ir. Os ricos, eles ao invés de tirarem dinheiro do próprio bolso para investir, eles abrem empresas e aí usam o dinheiro que essas empresas geram para investir. Os impostos são pagos pela empresa e aí o dono do negócio, a pessoa física, fica só com os lucros desses investimentos, os famosos dividendos. E os dividendos, em alguns países, não são tributáveis, né? Então, ao contrário dos salários. Isso porque a cobrança de impostos cai em cima da renda das pessoas e não em cima do patrimônio delas. Então, o que os ricos basicamente fazem é evitar ao máximo as rendas tributáveis e investem em acúmulo de patrimônio. Assim, é como se eles estivessem dizendo que não tem renda, por isso não pagam impostos, entendeu? Mais ou menos como que ele escreve ali no livro. E tudo isso é feito ali do jeito que ele mostra dentro da lei. Então o segredo é sempre aumentar o seu patrimônio e não a sua renda como pessoa física. Resumindo, aprenda sobre contabilidade e legislação fiscal
para você não perder dinheiro à toa. E a aplicação para negócios digitais disso aqui é clara, é óbvio, né? Você precisa formalizar o seu negócio digital tendo um CNPJ, ao invés de ficar só recebendo ali Pix no seu CPF. Claro que não é só isso, mas esse é um passo importante. Mas ó, eu não vou aprofundar muito nisso, porque isso pode ser escopo para outro vídeo, né? Vamos continuar aqui com a análise do livro. Agora, ó, eu ouvi uma coisa muito importante aí nos bastidores. Me falaram que quem não deixa um like no meu vídeo recebe um imposto do governo por ingratidão. E cara, me falaram que custa de 3 a 5 vezes mais caro do que todos os impostos que você já paga hoje. Cara, eu não sei se é verdade, mas ó, entre nós, é melhor evitar, né? Então clica aí, se inscreve agora nesse canal, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado a proteger o seu dinheiro agora, porque os ricos sempre engajam. Bom, de qualquer forma, vamos continuar aqui pro capítulo 5 agora de Pai Rico, Pai Pobre. Já estamos aí na metade pra frente do livro. Esse daqui é uma das ideias mais loucas e revolucionárias do livro. Os ricos inventam dinheiro. O que o autor quer dizer aqui com isso é que as pessoas ricas, elas não ficam esperando oportunidade, elas criam oportunidades. Os ricos têm a habilidade de ver o que os outros não veem e transformam situações desafiadoras em oportunidades de lucro. Por exemplo, o Kiyosaki diz que a maioria das pessoas acredita que para ganhar dinheiro é necessário ter dinheiro antes. Elas pensam que sem capital inicial é impossível começar a investir em algo grande. Mas cara, essa mentalidade é justamente o que impede a maioria das pessoas de avançar. Porque ao invés delas focarem no que elas podem fazer com o que elas já têm hoje, elas se concentram no que elas ainda não têm. Deixa um fator externo, deixa para o futuro. Os ricos se concentram em fazer dinheiro com o que eles já têm. As habilidades, os conhecimentos, os contatos e o mais importante, a mentalidade. E que bom que você está no mercado digital, porque é por aqui que você consegue monetizar o seu conhecimento prestando serviços ou vendendo cursos ensinando outras pessoas. E ainda por cima, se você quiser, você pode vender isso organicamente, sem depender de gastar com anúncios. Olha só que maravilha. Mas o autor, ele vai além disso que eu te falei. Um dos principais conceitos que ele apresenta nesse capítulo é a alavancagem. Isso é sobre usar recursos que não necessariamente pertencem a você para você criar riqueza. Isso inclui usar o dinheiro de outras pessoas como empréstimos ou investidores, e é o que o Kiyosaki chama de dívida boa. A chave aqui para você inventar dinheiro é treinar sua mente para ver brechas de lucro que ninguém mais vê. Buscar ressignificar crises e momentos de desvantagem em oportunidades de sucesso. Resumindo, a falta de dinheiro muitas vezes não é o problema de verdade, não é o problema real. O verdadeiro obstáculo pode estar na falta de conhecimento, confiança e visão, mentalidade. Mas alavancar também é usar o tempo dos outros através da criação de equipes e automação de processos. E até mesmo usar o conhecimento dos outros, porque sozinhos nós somos limitados e temos só 24 horas por dia. Mas se você souber espremer o máximo proveito ali dos recursos, as coisas começam a se multiplicar. No digital, você pode fazer várias formas de alavancagem. Por exemplo, reinvestir o dinheiro das vendas em tráfego pago para mais vendas. Por exemplo, criar um vídeo igual eu tô fazendo, que você gasta ali uma vez o seu tempo e depois ele continua rodando. Ou investir em mentorias e consultorias com pessoas muito mais experientes que você. Aí você tá comprando aquele conhecimento de anos. Ou colocar inteligência artificial para fazer certos trabalhos por você. Cara, mantenha esse conceito mãe aí na sua mente sempre. Sempre buscando formas de gastar menos dinheiro, energia e tempo e tirar o máximo de resultado de qualquer situação. Cara, outro ponto importante ali levantado pelo Kiyosaki é que os ricos investem em educação financeira de forma constante, o que permite ver portas onde a maioria vê muros. E mais ainda, o autor evidencia que a maioria das pessoas tem medo
medo de correr riscos, e esse medo é o que as impede de alcançar o sucesso. Os ricos, por outro lado, veem o risco como uma parte natural do processo de criar riqueza. O que eles fazem é ajustar a balança entre risco e retorno, vendo até onde é prudente tomar um risco calculado para ter um potencial retorno financeiro mais elevado. Tem um livro que é o Oportunidades Disfarçadas, né? Eles são citados ali diversos cases que vão de encontro com a ideia de ver oportunidades onde as pessoas veem fracasso, né? Por exemplo, o post-it, né? Você deve já ter usado um post-it aí da sua vida, que é um dos produtos mais icônicos ali da 3M. E, cara, não sei se você sabe a história, mas um cientista da 3M, ele tava tentando criar um adesivo super forte, mas o produto que ele criou era fraco e temporário. Em vez de jogar fora esse projeto, a 3M percebeu que esse adesivo fraco era ideal para notas removíveis, e assim nasceu o post-it, que se tornou um dos carros-chefes da empresa, e eles estão ganhando uma grana com isso, né? Muito legal, ó, deu errado, mas deu certo. Do lixo, luxo, eu adoro essa frase. Bom, legal mesmo é o capítulo 6 do Pai Rico, Pai Pobre. Presta atenção aqui, olha essa diferença dos ricos e dos pobres, tá? Enquanto a maioria das pessoas encara o trabalho como um meio de ganhar dinheiro, de viver, pagar as contas, os ricos encaram o trabalho como uma oportunidade para aprender novas habilidades. Os ricos não trabalham para ganhar dinheiro. O Kiyosaki ele explica que um dos maiores erros é focar apenas em ter um salário maior, sem considerar o que dá para ser aprendido em cada posição ou experiência. Ele conta como que ele já trabalhou em várias áreas diferentes, não porque pagavam bem, mas porque ofereciam novos aprendizados. Toda a bagagem que você aprende em um trabalho no digital, por exemplo, serve para enriquecer o seu portfólio para você cobrar mais. Todo o resultado que você gera para o seu cliente também te permite cobrar mais. Além do que, quando você está prestando serviços, você consegue refinar o seu método de trabalho, que mais tarde pode ser monetizado como um infoproduto, por exemplo, um curso seu. O problema é que todo mundo fica preso em empregos que não contribuem para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. As pessoas trocam tempo de vida por dinheiro, sem perceber que estão deixando passar oportunidades de aprendizados que poderiam levá-la a uma posição financeira muito melhor no futuro. Agora, ó, eu incluo aqui um insight meu, né, de que o obstáculo é o caminho. Você precisa constantemente se desafiar, buscar novos obstáculos, porque só assim você realmente cresce. Ao crescer no pessoal, você cresce no profissional, porque o CNPJ, ele tá dentro do CPF. A empresa sai de você e ela vai até o nível que você já adquiriu. Mas olha que interessante, né? O Kiyosaki, ele também critica a ideia de se especializar muito cedo em uma única área, sugerindo que você deveria buscar aprender um conjunto diversificado de habilidades, ou seja, virar full stack, né? Eu aqui, Brazão, bato nessa tecla muito forte quando defendo que, cara, a era do copywriter apenas, do gestor de tráfego, do social media e outros profissionais unidimensionais, cara, acabou. Você precisa ser um profissional full stack, porque o profissional especialista virou commodity. Reflita sobre isso que eu te falei. Agora, tem outra coisa que muitos do digital já sacaram também e que o Kiyosaki fala no livro, e é, ao invés de você buscar títulos acadêmicos teóricos, busque um conhecimento mais prático, aplicável. Busque conhecimento de quem já fez a coisa acontecer e sabe como o mundo real funciona. Muitas das vezes a teoria e a prática são bem divergentes, né? Então, ó, livros, cursos, mentorias, busque sempre isso. Outro ponto importante do capítulo é o conceito de habilidades transferíveis. Essas são aquelas habilidades que você desenvolve trabalhando em uma área, mas que vão poder ser aplicado esse conhecimento em muitas outras áreas, então você potencializa aquele aprendizado. Eu vou além e eu aumento esse conceito falando que essas habilidades transferíveis, elas podem ser tanto soft skills ou hard skills. Soft skills
são aquelas habilidades pessoais relacionadas ao seu comportamento e à forma como você lida com outras pessoas e com as situações no dia a dia. Coisas como habilidades de comunicação, liderança, gestão de tempo, produtividade, essas coisas. Já as hard skills são aquelas habilidades mais técnicas, sabe? Que geralmente elas envolvem ali usar ferramentas, tecnologias ou alguns conhecimentos bem mais específicos. As hard skills são, por exemplo, a habilidade de programar um aplicativo, a habilidade de escrever uma copy, de subir um anúncio, etc, sabe? Um exemplo de hard skill que eu uso até hoje no digital veio da época de professor de matemática. Olha só que legal. Por causa disso, o meu raciocínio lógico, né, e os cálculos que eu faço para analisar as métricas dos funis, cara, é muito melhor do que da maioria das pessoas. E pegando, ó, o gancho nisso tudo, o Robert Kiyosaki, ele menciona nesse capítulo aqui o poder da comunicação. E ó, eu concordo muito com ele. Ele acredita que muitos problemas financeiros das pessoas vêm de uma incapacidade de se comunicar melhor, ter mais eficiência na sua fala. Seja para negociar um aumento, vender uma ideia ou gerenciar uma equipe. Para vendas, então, nem se fala, né? Ele recomenda que todos aprendam a se comunicar melhor, seja em público, em negociações ou em interações diárias. E isso vale para você aí que quer ser prestador de serviços, influenciador ou especialista no digital. Eu não sei se isso é bom ou ruim para você, mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem para onde fugir. E aqui eu vou complementar esse capítulo com um conceito que eu defendo muito, que é um dos pilares do meu movimento de empreendedorismo com propósito. O Napoleon Hill, ele também fala muito sobre isso, né, nos seus livros ali sobre filosofia do sucesso, como ter sucesso de verdade, que basicamente eu quero conectar isso com o que foi falado nesse capítulo, sobre trabalhar para aprender e não apenas para fazer dinheiro. Eu quero adicionar uma nova camada nessa discussão de tirar o foco do resultado financeiro e se atentar ao processo de trabalhar. O que eu sempre defendo aqui é que você primeiro tem que servir o outro para só depois receber. Olha só, você vai ser pago pelo resultado que você gera, é uma troca. Mas para você gerar esse resultado, você tem que focar no processo que leva a esse resultado. E esse processo que leva ao resultado nada mais é do que o trabalho em si. E o trabalho nada mais é do que servir o outro. Então, quanto mais você foca em servir, mais você será recompensado. Isso é inevitável. Você pode levar isso para o lado mais material do mundo, dos negócios, quanto você pode olhar isso também pela ótica espiritual, que é dando que se recebe, né? De qualquer forma, foque em servir cada vez mais que você vai prosperar cada vez mais. É batata. Bom, estamos chegando quase no finalzinho ali do livro e, cara, vai ficando cada vez melhor. Agora, no capítulo 7, vamos conversar sobre os 5 maiores obstáculos que impedem pessoas de alcançarem a famosa liberdade financeira. Mesmo que muitos saibam como construir riqueza em teoria, poucos conseguem colocar essas lições em prática, porque tem uma série de obstáculos emocionais e psicológicos. Esses 5 obstáculos são: número 1, medo. Número 2, o cinismo. Número 3, a preguiça. Número 4, mau hábitos. E número 5, a arrogância. Começando ali pelo maior deles, que é o medo. O medo de perder dinheiro é o que impede muitas pessoas de investir ou de arriscar e criar um novo negócio. Olha, mesmo que todo mundo tenha algum nível de medo em relação ao dinheiro, a diferença entre os ricos e os pobres é como eles lidam com esse medo. As pessoas ricas aprendem a administrar o medo e a aceitá-lo como parte do processo de crescimento. O segundo obstáculo é o cinismo. Muitos têm uma visão cínica sobre oportunidades financeiras, acreditando que algumas são boas demais para ser verdade. O Kiyosaki, ele explica que o cinismo é uma forma de autossabotagem, onde as pessoas escolhem focar nos possíveis problemas ao invés de nas soluções. No final das contas, a mentalidade de enriquecimento é essa: focar nas soluções e não nos problemas, focar no positivo e não no negativo. Focar em oportunidades e não nas ameaças, tá bom? Bom, agora o terceiro obstáculo contra a riqueza é a preguiça. Mas não é a preguiça no sentido de não querer trabalhar, mas sim a preguiça de lidar com os problemas financeiros de uma forma proativa
hoje e agora. Muitas pessoas preferem ignorar suas finanças, deixando para depois, mais tarde, coisas importantes como investimentos, controle de gastos. E essa preguiça pode se manifestar em evitar olhar os extratos bancários, procrastinar decisões financeiras ou se manter ocupado demais em um trabalho que não permite crescimento financeiro. Cuidado com isso. E cuidado também com o que o Kiyosaki chama de maus hábitos, que são o quarto obstáculo da riqueza. Os nossos hábitos, eles têm um papel enorme no nosso sucesso financeiro. E os maus hábitos são aqueles que nos impedem, nos bloqueiam de prosperar. O autor ali, ele menciona que o hábito de gastar antes de investir é um dos mais comuns. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente falou sobre se pagar primeiro, né? Esse simples ajuste de hábito ali pode fazer uma diferença gigantesca na sua vida, principalmente no longo prazo. E o último e quinto obstáculo é a arrogância, né? Que ele define como uma combinação de ignorância e ego. Ao invés de você admitir que não sabe sobre finanças ou investimento, você pode escolher agir como se soubesse de tudo. Essa falta de humildade te impede de buscar conhecimento, de pedir ajuda ou de aprender com os erros. É como cavar a própria cova. O Kiyosaki, ele acredita que as pessoas que têm sucesso estão sempre abertas a aprender mais, a ouvir conselhos das pessoas mais experientes e a reconhecer as suas limitações. E olha que a gente está falando aqui da mesma coisa, só que de formas diferentes ou as coisas se complementando. Porque essa questão de arrogância pode ser contra-atacada quando você decide não apenas pagar para ter orientações de um mentor no digital, como também seguir essas orientações. A preguiça se manifesta como a falta de disciplina para executar planos de longo prazo, como a produção de conteúdo consistente, né, construção de branding, etc. O medo, ele pode se manifestar como receio de investir, por exemplo, em tráfego pago. Tem gente que é bloqueada isso, né? Medo de investir em uma ferramenta que impulsione seus lucros, como por exemplo a famosa Makefunnels. Bom, para uns 30 minutinhos depois desse vídeo aqui e reflete aí sobre esses 5 obstáculos e tenta descobrir o que tá te travando mais hoje em dia. Mas ó, faça isso com muita sinceridade. E para te ajudar a refletir, vou jogar aqui mais um conceito de outro livro de sucesso que também tem a ver com a superação de obstáculos internos. E eu tô falando aqui sobre o livro Mindset, né, da Carol Dweck. Essa mulher é braba. O ponto central do livro ali é a separação entre o mindset de crescimento, onde a pessoa acredita que suas habilidades elas podem ser desenvolvidas com esforço e aprendizado, em contraste com o mindset fixo ou fixed mindset, onde as pessoas acreditam que suas habilidades são limitadas e determinadas desde o nascimento. É dom ou não é? Se você ficar pensando que você é limitado, adivinha só? Você vai ser limitado. E se você achar que não é capaz de crescer, pode até ser uma manifestação de um medo subconsciente de falhar. E o que eles vão pensar de mim se eu tentar e não der certo? Reflete aí, porque vai valer a pena pro longo prazo essa mudancinha de chave. Mas reflita depois, porque agora vamos falar sobre o porquê a ação imediata pode ser o ingrediente que falta para sua independência financeira. E esse é o tema do 8º capítulo. Esse é um capítulo com uma mensagem poderosa sobre a importância de começar agora, independente das circunstâncias. As pessoas que falham em alcançar a liberdade financeira, muitas das vezes é porque não começam a agir e não porque elas não sabem o que fazer. Elas sabem, elas só não executam. Por exemplo, eu aqui no canal te falo muito do que você deve fazer, mas de nada vai adiantar se você não aplicar tudo isso que eu falo. Esquece essa de ficar esperando o momento perfeito, porque ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele nunca chega. Esperar ter mais dinheiro, mais conhecimento, ou esperar a oportunidade ideal. Esse tipo de espera só acaba no caixão. Desculpa ser pesado assim e te falar essa verdade, esse tapa na sua cara aí. Se você tem um sonho, não deixa ele para amanhã, para depois de amanhã, pro outro mês, pra segunda, pro ano que vem. Aquele clichê que toda grande jornada começa com pequenos passos é mais real do que você imagina. E o Kiyosaki, ele reforça isso dizendo que o sucesso financeiro começa com pequenas ações. Ele explica que muitas pessoas acreditam que precisam ter grandes
grandes somas de dinheiro ou de oportunidades extraordinárias para começar a investir ou a construir riqueza. Presta atenção nessa mudança aqui agora, ó. No entanto, ele afirma que os ricos começaram exatamente onde as pessoas comuns estão agora, com pouco dinheiro, com pouco conhecimento e com muitas incertezas. A diferença é que eles deram os primeiros passos e aprenderam no caminho. Presta atenção nisso aí. Eu já trago aqui um conceito do livro 16 Leis do Sucesso. Uma dessas leis é sobre o hábito da economia. Presta atenção. Olha, não importa o quanto você está economizando hoje para investir amanhã. O que realmente importa é que você economize. Pode ser que você vai guardar R$10 por mês ou R$1.000 por mês que seja. O que mais importa nisso tudo é o hábito da economia e não tanto a economia em si. Porque a pessoa que não tem o hábito de economizar é aquela que ganha na Mega Sena, torra tudo em 1, 2, 3 meses e depois se afunda em depressão. E olha, hábitos são construídos aos poucos e não da noite pro dia. E é por isso que você tem que ouvir também o que o Kiyosaki fala, que se casa perfeitamente com isso, que é começar hoje e economizar para depois investir. Isso é complementado com a ideia de ações pequenas com impactos grandes, né? Desse capítulo 8 ali do Pai Rico, Pai Pobre. O simples hábito de separar uma pequena parte do seu salário, 10% imediatamente que cai, para investir, pode ter um impacto monumental no longo prazo. É como se fosse plantar sementes minúsculas que com o tempo se transformam em uma sequoia, em um cedro do Líbano. Aqui voltamos a falar de medo, porque o Kiyosaki também diz que o medo da incerteza é o que impede muitas pessoas de começar. Mas entenda que o desconhecimento e a falta de experiência são normais quando alguém está começando algo novo. Só que isso não deve ser a razão para te paralisar ou para você ficar arrumando desculpinha. É no processo de agir que você aprende e adquire experiência necessária para melhorar suas decisões financeiras no futuro. E por isso, agora estendendo aí a ideia para o digital, se você tá com medo de postar um conteúdo no Instagram e ele flopar, deixa eu te falar uma coisa aqui, que se dane isso. Só poste e aprenda com os erros, tenha coragem, erre rápido para aprender rápido também. E agora, senhoras e senhores, chegamos finalmente no último capítulo dessa obra fantástica e maravilhosa. Aqui você vai aprender os passos práticos para aplicar os princípios de Pai Rico, Pai Pobre na sua vida e começar a construir a liberdade financeira a partir de hoje. O Robert Kiyosaki, ele oferece conselhos diretos e aplicáveis sobre como que você pode dar os primeiros passos rumo à sua liberdade financeira. Primeiro, é claro, ele enfatiza que o conhecimento que você adquiriu até agora não vale muito se ele não for colocado em prática. São vários conselhos que ele diz para você dar seus passos e enriquecer, mas eu vou apresentar aqui os mais interessantes. Conselho número 1, pare de ser insano. A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa esperando resultado diferente. Então, avalie o que você está fazendo hoje e que não está dando certo para ver como fazer diferente e ter novos resultados. Conselho número 2, procure novas ideias. Continue lendo livros, vendo meus vídeos aqui, claro, e continue aprendendo a conhecer novas fórmulas de enriquecimento aí e visualizar novas oportunidades. Conselho número 3, chame alguém de sucesso para almoçar. Sabe aquela pessoa que já realizou aquilo que você deseja realizar? Cara, vai e chama ela para conversar, para almoçar com você, para trocar experiências. Conselho número 4, aprenda com a história de grandes empresas e empresários. Busque entender a trajetória de grandes empresas como Starbucks, McDonald's e grandes empresários como Bill Gates, Elon Musk, Fernando Brazão. Tá assim no livro, pessoal, tá bom? O sucesso deixa pistas. E por falar que está no livro também, conselho número 5. O Robert Kiyosaki disse pra você ir no link que tá na descrição desse vídeo. É verdade, tá lá na página 223, tá? Em negrito esse conselho. Ele recomenda isso porque os meus cursos, consultorias e mentorias são todos orientados para a prática do mercado digital e não só enrolação de teoria. E
Se você já aprende um monte de coisa aqui com os meus vídeos gratuitos, imagina só o que mais você pode aprender com as minhas centenas de conteúdos pagos, passo a passo ali pra você. E ó, vou te falar um negócio, tem opção pra todos os gostos, tem comunidade, tem master, tem ferramenta, tem consultoria, tem a mentoria que é uma delícia, passo a passo e tem tudo ali, enfim, uma porrada de coisas. Então ó, vale muito a pena e não custa nada você conhecer todas as opções para você impulsionar o seu negócio ainda mais. Então vai e acessa o link na descrição ali do vídeo. Faz isso agora e não deixa para depois, porque lá você vai encontrar vários caminhos para chegar na sua tão sonhada riqueza aí. Bom, muito bem, espero que eu tenha te servido muito bem com essa análise de livro. E para ser o mais útil ainda com você, eu quero te pedir uma ajuda. Comenta aqui primeiro se você gostou, seja grato, tá? Isso me ajuda com o engajamento. E número 2, deixa pra mim um segundo comentário falando qual o livro que você gostaria que eu analisasse, tá? Porque agora eu peguei firme aqui, ó, e eu tô adorando pegar todos esses livros aí, eu leio sempre muito, e trazer aqui pra vocês arrebentarem, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.